Então, no último vídeo, onde eu expliquei que só existe consciência, você consciência e o eu, seja ele qual for, o eu espiritualizado, o eu iluminado, o eu dormente, enfim, ele é sempre um objeto, um fenômeno aparecendo dentro desse campo. Ele é sempre feito de pensamento. Uma pessoa perguntou, então, como é que ficaria o Dharma e o Karma dentro desse contexto? Então, vamos lá. Este eu, que a gente chama a si próprio, eu Wanda, eu José, eu Maria, ele é o eu condicionado, ele é um eu construído, ele é um eu que é feito, surge, se constrói a partir das experiências que o corpo-mente passa. Então, este eu, ele é feito do quê? Ele é feito de crenças, Cada pessoa tem as suas visões de mundo, o seu modo de entender e interpretar a vida, tem as suas crenças pessoais, tem as suas preferências, tem as suas aversões, tem um jeito assim ou assado de manifestar determinados sentimentos e emoções. E é assim, é disso que esse eu é feito. Este eu é feito de conhecimento. Este eu é feito de memória. Porque se eu peço para você se sentar na minha frente e através de um passe de mágica, de uma hipnose super poderosa, eu digo para você, agora você vai esquecer por tudo, todas as experiências que você passou. Você não vai ter lembrança de mais nada aí. Então, imagina você nesse estado, sem nenhuma memória, como se tivesse surgido naquele instante no mundo. Quem é você? Neste momento. Apenas consciência, pura consciência. E para voltar a existir no mundo social, a andar por esse mundo, você teria que ir constituindo um novo eu, ou seja, iria passar por novas experiências, novas aprendizagens, iria começar a desenvolver certas preferências, certas aversões. E aí, quando eu falo preferência, não é só preferir mais a maçã em relação à pera. Nota que este eu, ele vai escolhendo no mundo, ou levado a escolher, as duas coisas acontecem, todas as experiências que mais lhe agradam. Então aí ele vai escolher também visões de mundo. Uns serão mais de esquerda, outros de direita. Uns tenderão mais para filosofia, outros mais para exatas. Uns serão mais poéticos, outros mais objetivos. Enfim, as diferentes ideias que cada eu vai absorvendo do mundo vai formando este eu. É como uma roupa que vai se criando. E aí, por que que esse eu existe? Este eu construído? Porque ele se sobrepõe ao eu real, que é a consciência. Lembra que se eu tiro tudo, só fica a consciência? Mas a consciência aí, em si mesma, por não ter forma, por não ter uma personalidade, uma característica de manifestação, para existir no mundo, ela tem que se travestir, ela tem que ser vestida de um eu. Tem que ser colocado características aí nessa pura potencialidade que é a consciência. Porque a consciência aí é esse puro espaço,
por onde as coisas passam, os pensamentos, as sensações, os sentimentos, os conhecimentos, as experiências. E dentro desse espaço, algumas impressões vão fazendo morada. Alguns condicionamentos vão fazendo morada e vão constituindo este nosso eu aqui, Wanda. Mas veja que essa sobreposição do eu construído sobre o eu real, né? Ou seja, da personalidade sobre a consciência, não delimita, não limita a consciência presente aí a iluminar somente esse eu, ou seja, a dar vida, existência somente a este eu. Não, este eu aí, mesmo aparentemente se sobrepondo sobre o eu real que nós somos, que é a consciência, ele é mais um fenômeno. Também, como eu disse nos vídeos anteriores, produzidos pela mente, né? Ele depende da memória, ele é um eu reativo, né? Que vai reagir aos estímulos, ele está muito ancorado e baseado no próprio corpo físico, onde ele surge, mas ele é apenas um fenômeno, uma espécie de ator que está representando o papel do eu real, sem ser o eu real. Entretanto, a consciência presente aí não vai iluminar apenas esse eu. Ela vai iluminar tudo que tem aí na mente, todas as tendências, todos os impulsos. E como tudo que surge nela e a partir dela, é que a gente diz que a consciência aparentemente se manifesta como os fenômenos que ela mesma ilumina. Então veja, se aparece raiva ou se aparece amor aí, é a consciência que você é aparecendo como raiva, como amor, aparecendo como sujeito que sente essa raiva, que sente esse amor. E nos despertos, naqueles que já acordaram, aparecendo também como a consciência que vê este amor, este sujeito que ama e que tem consciência de si própria como consciência. Veja quantos desdobramentos da mesma e única coisa. E embora se desdobre na totalidade da experiência que ela própria experiencia e vivencia, não perde, não deixa de ser aquilo que é consciência, livre de atributos, livre daquilo que acontece em seu próprio campo consciencial, livre da experiência. É bem doido ver tudo isso, é muito louco, mas quando você começa a investigar e aprofundar a observação em si mesmo, você vê todos esses processos acontecendo. Só tem um sendo o que aparece, vendo o que aparece, experienciando o que aparece e não se limitando ao que aparece, nem perdendo a sua característica essencial de ser a luz que ilumina tudo. Por que a gente usa essa palavra, luz que ilumina tudo? Porque é a consciência que está dando existência e vida a tudo que surge aí. Mas, como eu disse, quando o eu imaginário se forma, ele é mais um fenômeno aparecendo no campo. E é justamente este fenômeno eu que a mente que o construiu vai eleger como sendo
um dos principais responsáveis por encabeçar, por assim dizer, a existência e a manifestação deste corpo físico no mundo. E aí, este eu, ele é feito do quê? Ele é feito de experiências, conhecimento, condicionamento, ok? E ele passa a agir a partir desses condicionamentos. O eu, portanto, é uma construção que vai funcionar a partir de outras construções. Ele é uma ideia que vai funcionar a partir de outras ideias. Ele é um interior formado a partir de um exterior selecionado. Este eu seleciona e é levado a selecionar partes do exterior que vai ser organizado internamente no sentido de uma subjetividade, que depois ele vai dizer que é ele. Então, este eu vai pegar ideias e crenças do mundo exterior, ele vai dizer que ele é corintiano, que é do signo de touro, que é uma pessoa ultra sensível, que tem dificuldades para se comunicar e que está buscando, de repente, o grande amor da sua vida e que tem um sonho de fazer uma viagem e que não está muito contente no trabalho. Percebe? Percebe que esse eu, ele vai ser inteiramente formado das experiências, dos conhecimentos, das crenças que ele pega do mundo? E aí o que acontece? Ele passa a viver numa espécie de bolha existencial. As crenças que este eu puxou para dizer que é ele, que significa a vida dele, vai determinar a forma como ele vai agir e existir no mundo. Então imagina que esse eu entrou numa bolha cristã, abraçou a crença cristã. E aí ele passa a acreditar, então, dentro daquela visão de mundo que ele absorveu para si, que se masturbar é pecado, que se for uma mulher, né, não casar virgem é pecado, falar mal da vida alheia, desejar a mulher do próximo e sei lá o quê. Então, ele faz tudo isso porque esse eu construído, ele é conceitual, ele é feito de pensamentos, e esses pensamentos dessa crença absorvida vão entrar em conflito com o corpo, porque o corpo tem os instintos naturais, que não tem compromisso com qualquer tipo de crença. A hora que o tesão bate mesmo. A hora que o impulso de uma certa agressividade, alguém fecha teu carro no trânsito, pá. Então vem aquele impulso de xingar, de brigar. A hora que isso bate mesmo, não tem compromisso com os conceitos de que, isso é feio, é uma coisa é uma pessoa mal educada, não é assim que se deve agir. Não, os impulsos do corpo não têm compromisso com as nossas crenças, com os nossos conceitos, com as nossas interpretações de mundo. E aí surge o quê? Conflito. O eu conceitual, querendo e acreditando que deve existir de determinada maneira, e os impulsos físicos, os impulsos desejantes, puxando este eu na contramão. Eis então que surge daí o sofrimento psicológico. E aí, onde é que entra o karma? Karma, dentro da nossa abordagem, não é que nem o karma lá dos espíritas, tá? Que, faz um negócio aqui, vai pagar na próxima vida, tal. Não. Karma é consequência. Apenas isso. Ação, reação.
Nós vivemos num universo causal. O que isso significa? Que toda ação vai gerar uma reação. Então, este ser que absorve determinadas crenças do mundo e passa a agir de acordo com elas, vai produzir karmas para si próprio e para o mundo a partir delas. Olha lá o que os talibãs estão fazendo no Afeganistão, a partir daquelas crenças que eles têm. E olha para as pessoas ao seu redor. Cada visão de mundo vai criar um eu psicológico. Cada eu psicológico, a partir dessas visões, vai produzir ações. E as suas ações vão produzir reações, consequências para si e para o mundo. Karma é isso, consequência. Então, de quem é o karma? Quem sofre o karma? O eu psicológico. E sofre mesmo, porque o corpo físico vai sentir, vai reverberar tudo o que esse eu psicológico vivenciar. Então, as angústias, o sofrimento, a tristeza, as alegrias, tudo vai ser sentido no corpo físico, vai ser sentido na mente. A bolha na qual esse eu psicológico se insere é que vai determinar o quão a existência dele será satisfatória ou não. Quanto mais alinhada essa existência estiver com a verdade, com as necessidades físicas e mentais, melhor. Quanto mais distante, pior. E alinhadas, o que eu quero dizer alinhadas? Veja, a sexualidade, por exemplo, é um impulso natural do corpo. Qualquer crença que vá contra esses impulsos, no sentido de reprimi-los, vai trazer sofrimento. Qualquer crença que vá no sentido de permitir a vazão desses impulsos com responsabilidade, aquela coisa da liberdade com responsabilidade, vai trazer mais satisfação. Eu acho que isso é tranquilo de entender, né? Então, o karma, nesse sentido, é uma criação que o próprio eu psicológico se submeteu a partir das suas crenças, a partir de seus valores. E o Dharma? O Dharma, diferente do karma, é composto por um fator biológico e o fator psicológico. O fator biológico significa que nós já nascemos com essa programação. A natureza dota todos os seres, todos os corpos com uma programaçãozinha básica que esses corpos nascem. Então, transgredir a ordem que essa programação imbui é o mesmo que adoecer psicologicamente ou fisicamente. Olha, a coisa mais comum de acontecer numa guerra com soldados é que, embora eles estejam indo para a guerra, exercer o trabalho deles de defender a nação e matar, porque é preciso matar, é uma guerra, então eles têm licença, eles estão cumprindo o dever. A coisa mais comum é depois que a guerra acaba, que eles voltam para casa pirar. Por quê? Porque eles estão transgredindo uma ordem natural, que nós nascemos com essa ordem, que é não matar seres da nossa própria espécie. Isso em todo o reino animal existe. Um animal, ele só vai matar o outro quando ele entrar em conflito por território. Então, nesse sentido, ele está defendendo a própria vida, a própria subsistência. Agora, um ser humano, bem, vocês sabem que a gente mata outro por orgulho, porque eu que estou invadindo a terra dele, porque, enfim, né?
E as injustiças cometidas vão reverberar em nosso corpo, em nossa mente. A pessoa vai começar a sentir culpa, angústia, tristeza, melancolia, depressão. No Brasil nós temos um índice altíssimo de suicídio de policiais. Por que será, né? Mas enfim. Então a natureza dotou os seres de uma programaçãozinha básica a ser seguida. E transgredir essa programação é transgredir a própria essência do ser. E ao transgredir isso, inevitavelmente está se produzindo karma, ou seja, consequência, danos a si mesmos. E aí, o que seria o Dharma psicológico, né? Seria o Dharma advindo do conhecimento mesmo, mundano, do que é certo, do que é errado, o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro, e enfim. Então, quando você também transgride essa lei, que nada mais é que uma tradução, uma manifestação deste Dharma biológico, instintual, que todos nós nascemos. Quando você transgride isso, você também vai produzir danos para si mesmo e danos para o meio. E um dia a conta chega. No nível consciente, a pessoa pode, com sucesso, se auto-enganar, justificar todas as injustiças que ela vier a cometer na vida. Mas no inconsciente, aquilo está sendo conhecido, aquilo está sendo percebido. Aquilo pode escapar do teu senso consciente de justiça, de moral, mas não escapa da programaçãozinha que já vem junto com esse corpo físico e que teria que ser seguida. E aí o que acontece? A pessoa pode passar a vida toda se enganando, se auto-enganando, mas ela vai produzir doenças, ela vai ter um humor instável, muitas vezes vai ser uma pessoa ansiosa, tá ali, né? Tipo um político roubando, mas é ansioso, não tem paz de espírito, não tem sossego, vive operando apenas com tamas ou rajas, raramente tem sattva, e sattva é essencial para a saúde física e mental do ser humano. Para quem não conhece, no Vedanta, né, a gente parte do princípio que tem 3 energias fundamentais que movem toda a dinâmica da vida humana e dos seres em geral. Essas 3 energias são sattva, rajas e tamas. Rajas é uma energia mais impulsiva, de ação. Tamas é uma energia mais inerte, de inação. E sattva é uma energia mais de equilíbrio, de harmonia. Se não conhece, pesquisa aí na internet para dar uma aprofundada, porque aqui o áudio já está longo e eu não vou me estender nisso. Então eu quero parar por aqui, eu não sei se eu respondi, se ficou claro, mas é isso. Quem sofre os efeitos do karma ou do dharma é sempre o eu psicológico. Quem produz karma ou dharma é sempre o eu psicológico. Portanto, como que eu disse nos últimos vídeos, como a gente aqui, ó, o Jiva, né, o pensamento, nunca vai viver como consciência, porque a consciência já vive, né? Nós já somos essa espacialidade onde tudo aparece. O que nos restaria enquanto fenômeno, né? Esse fenômeno que pensa a si próprio e que sabe de si próprio como sendo consciência. O que restaria para nós como essa projeção, porque é a consciência aqui projetando-se a si mesma como um eu que é visto e que se vê como sendo consciência. É do caralho o negócio aqui, viu? É muito doido tudo isso. Mas o que restaria para nós, né? É o quê? É nos alinhar a essa consciência que nós somos, a essa verdade.
E aí, com o reconhecimento, né? Este eu secundário, este eu psicológico alinhado ao que verdadeiramente nós somos, ele surge, né? Porque aí você passa a se ver como consciência. E aí você diz, você sabe, eu sou consciência. Nesse momento você é o quê? Você é o próprio fenômeno da consciência, se reconhecendo como sendo essa consciência. Então perceba, você não é mais um eu psicológico preso a uma determinada bolha conceitual de crença, determinando a sua existência no mundo, produzindo karmas, dharmas, dores, alegrias. Não, você não está mais preso dentro de uma bolha. Você continua sendo um fenômeno, esse eu continua sendo um fenômeno aparecendo aí, mas um fenômeno alinhado à verdade do que ele é. Um fenômeno não mais preso a bolhas conceituais, a condicionamentos. Um fenômeno que pode viver mais livremente e mais alegremente que qualquer outro fenômeno, qualquer outro eu que esteja preso e limitado a uma bolha conceitual de crenças fechadas e cristalizadas de visões de mundo. Você se transforma nessa parte da consciência manifesta no mundo que pode viver mais livremente neste mundo. E é isso. Qualquer dúvida, coloca aí no campo dos comentários que a gente vai destrinchando.